aqui. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Nós vamos ler apenas 3 versículos, mas prepare a sua Bíblia porque hoje a gente vai dar uma passeada nela. E vou mencionar alguns versículos rapidamente, então se você quiser ir acompanhando comigo, você vai acompanhando. Evangelho de Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3. Amém? E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Outras versões dizem com seus bens. Hoje eu quero falar sobre uma personagem que sempre me intrigou. Sempre eu admirei essa personagem pela devoção e pela fidelidade dela ao Senhor Jesus. Há muito tempo que eu medito sobre a vida dela. E em oração ao Senhor, o que eu devo entregar à tua igreja, eu devo repassar, na verdade, né? A gente é só vaso, a gente é só instrumento. E o Senhor me trouxe à memória a vida dessa mulher, Maria Madalena. Para mim é um exemplo, e é sobre a vida dela que eu quero meditar com os irmãos hoje, para que nós venhamos ter também como exemplo, uma serva fiel do Senhor. Maria Madalena, a história dela é muito interessante. Algumas informações nós não temos na palavra do Senhor, mas fazendo alguma pesquisa com comentários bíblicos, Bíblia de estudos, a gente percebe que o nome dela é Madalena, porque ela vinha de uma cidade chamada Magdala. Essa cidade ela é mencionada em Mateus 15, 39, quando Jesus faz a segunda multiplicação dos pães. E no final ali do texto, do capítulo, logo após a multiplicação, a Bíblia nos fala, né? Mateus 15, 39, que Jesus vai para a região de Magdala. A nossa versão assembleana, Almeida Revista Corrigida, ela fala Magdala. Algumas outras versões vão trazer Magadã, mas é a mesma cidade. Os escribas, eles atualizaram esse nome para Magdala, e por isso que a nossa versão, ela traz esse nome. Então o nome Madalena é como se fosse Sávio Teresinense, é como se fosse um gentílico. Então, Madalena vem de Magdala, é por isso. E é interessante a gente falar algo aqui, para a gente diferenciar algumas das Marias que nós temos no Novo Testamento. O apóstolo, o servo de Deus Lucas, o evangelista Lucas, ele vai nos trazer o nome dela pela primeira vez aqui, mas ele vai repetir. E o interessante é que Lucas, ele enfatiza o nome Maria Madalena para falar desta mulher. Assim como os outros evangelistas, os outros 3 evangelistas. Eles sempre falam Maria Madalena para se referir a essa mulher. Quando nós temos, por exemplo, a história daquela Maria, irmã de Marta e de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, nós temos ali o nome único, Maria. Maria, que era irmã de Lázaro. Depois nós temos aquela história, né? Maria e Marta, Jesus vai à casa delas. Mas essa Maria aí, ela é mencionada como se fosse de Betânia, que é o local onde Jesus foi para ressuscitar Lázaro, seu amigo. Essa Maria, ela é descrita assim, apenas Maria, irmã. Inclusive, João enfatiza que esta Maria é a mesma que chorou aos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. João enfatiza isso. João, ele também vai citar Maria Madalena. Então, quando ele cita Maria Madalena, ele também está enfatizando quem ele quer falar, de quem ele está ali discorrendo no seu evangelho. Por essas e por outras argumentações, nós podemos dizer que são 2 mulheres diferentes. E eu confesso aos irmãos que eu mesmo pensava que eram
a mesma pessoa. Mas a gente tem muitos argumentos a favor, e na maioria das Bíblias de estudo, a gente vai encontrar que eram pessoas diferentes. Então, eu vou me ater às passagens que são bem claras, dizendo Maria Madalena. Pode ser que fique a dúvida, a gente não vai saber. Alguns teólogos falam que era a mesma pessoa, mas a maioria não, como eu falei para os irmãos. Então eu vou me ater às passagens que são claras na palavra de Deus, que fala o nome Maria Madalena. Então, ela era dessa cidade, que era próxima a Cafarnaum, próxima a Tiberíades, que inclusive o mar da Galileia, ele também é chamado Lago de Tiberíades. Então essa cidade também dá nome ao mar da Galileia. E o mar da Galileia foi palco de grandes milagres do Senhor Jesus, como a gente sabe. Então Maria vinha dessa cidade, era uma cidade que era costeira, cidade de pescadores, e ela tinha um certo dinheiro. Porque quando a gente olha aqui, a gente vê que Maria, ela servia ao Senhor Jesus com os seus bens, juntamente com outras várias mulheres, dos quais Lucas cita apenas 3. Dentre elas, nós temos já falada Maria Madalena, mas nós temos também Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Herodes era o governador da Galileia. Joana, portanto, era uma mulher da corte, uma mulher importante. Esse procurador aqui é como se fosse o mordomo da casa, é como se fosse José, por exemplo, na casa de Potifar, mas tinha uma importância a mais nesse contexto aqui. Não era somente um mordomo, era a pessoa mais importante depois de Herodes. Então Joana também era uma mulher importante. E aqui ele está falando, logo no começo, no versículo 2, no começo do 2, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. A única que a Bíblia cita, o que foi, se foi enfermidade ou demônio, é Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Imagina, nós temos aquele caso que Jesus expulsou aqueles demônios, que ele permitiu que fossem aos porcos, e Jesus perguntou o nome deles, eles disseram legião, porque eram muitos demônios. E aquela pessoa, ela era atormentada. Então nós temos uma ideia de como vivia Maria Madalena, da condição que estava aquela mulher, a condição que Cristo a libertou. Foi muito grande a libertação dela. Provavelmente nem sanidade mental tinha mais aquela mulher. E ela foi libertada pelo Senhor. Na verdade, nós temos mais uma coisa interessante, porque quando a gente vê o número 7 na Bíblia, muitos irmãos sabem que esse número é simbólico. Mateus 18, 22, Jesus vai responder a Pedro quando ele pergunta: Senhor, nós temos que perdoar 7 vezes? Então o nosso Senhor Jesus, ele fala: não, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque o número 7, ele é simbólico. Significa que nós devemos perdoar incondicionalmente, assim como o Senhor nos perdoou, quando ele conta a parábola do credor incompassivo, do rei que perdoou, e aquele homem ele não perdoa, o seu conservo. Então Jesus, ele nos ensina que nós devemos perdoar tantas e tantas vezes, não é para fazer a conta, é para você perdoar o tanto que for necessário, porque o Senhor, ele te perdoa todos os dias. A Bíblia diz em Lamentações 3 que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então todo dia o Senhor tem uma porção de graça para nós. E essa porção chegou na vida de Maria. Então, falando do número 7, podia ser que fosse muito mais do que 7. E foi colocado o número apenas de forma simbólica. Então grande foi a libertação. O fato é, grande foi a libertação e transformação na vida daquela mulher. Nós temos aqui uma coisa interessante que diferencia Jesus dos outros mestres da época e até daqueles que se diziam ser o Messias e ser o Cristo. Jesus, diferente dos rabinos, por exemplo, ele aceitou mulheres no seu grupo. Isso aqui era comum, os rabinos saírem ensinando pelas sinagogas, mas eles não aceitavam mulheres. Então quando alguém vem e diz, a Bíblia é machista, não. Você não conhece, então não fale daquilo que você não conhece. A postura de Jesus para com essas mulheres foi de libertar e de dar uma honra que elas não tinham naquela época. De serem pessoas com dignidade e poderem servir ao Senhor com os seus bens. Então o Senhor deu honra àquelas mulheres, libertando-as de espíritos malignos, como já foi citado, e de certas enfermidades. Então aquelas mulheres ali estavam acompanhando o Senhor em seu ministério,
e tiveram esse privilégio. Agora, tem mais algumas coisas que diferenciam Jesus. Eu quero citar apenas 3, que diferenciam Jesus de quem? Como eu já falei, daqueles que se diziam também ser o Cristo. Lá em Atos nós temos até um momento em que se diz que apareceram outros, mas só que o ministério deles foi acabado. Jesus, primeiramente eu quero citar 3 coisas. Jesus, primeiramente, ele falava com autoridade. Em Mateus 5 ao 7, nós temos Jesus dando o maior sermão da história, o sermão da montanha. E ali no final do sermão, no capítulo 7, as pessoas ficam atônitas, ficam admiradas do falar de Jesus. Por quê? Porque ele fala com autoridade. Ele fala não como os fariseus, não como os mestres da lei, mas ele vive aquilo que ele prega. Então Jesus fala e falou com autoridade. Segundo, os sinais e maravilhas acompanhavam Jesus. Jesus fez o cego ver. Jesus transformou o coxo. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, já citado aqui. Mas aquilo que diferenciou e diferencia ainda mais Jesus dos outros, é que os outros morreram e ficaram na terra, mas o nosso Senhor vive e reina para todos sempre. Diferente daqueles que morreram e ficaram no túmulo, Jesus deixou o túmulo vazio. Se você for lá em Jerusalém, lá está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele vive. Nós temos esperança porque Ele vive. Então Maria sabia do que ela tinha sido libertada. Ela sabia que uma transformação dessa, ela era completamente devedora. Então os seus bens eram o mínimo que ela poderia fazer. A sua vida, a nossa vida para o Senhor é o mínimo que nós podemos entregar para Ele, diante de tudo que Ele fez na nossa vida. Lembra de onde você saiu? Lembra de onde o Senhor te tirou? Você lembra o dia da tua conversão? Normalmente esse é um dia muito especial. Eu lembro muito bem onde eu estava, o que o Senhor fez comigo. Eu era uma pessoa que até era religiosa. Fui ensinado desde pequeno a estar na igreja, a fazer as coisas da igreja. E eu cresci numa igreja, uma igreja batista aqui próxima, do Tancredo Neves. Foi ali que eu cresci, conheci a palavra do Senhor através do meu pai. Entreguei minha vida a Jesus, mas vivia como um fariseu. Jesus fala: façam o que eles dizem, o que eles ensinam, mas não sejam segundo as suas obras. E assim era eu. Ensinava, pregava. E uma dessas viagens que eu fazia missionárias com a igreja, eu, antes de sair para evangelizar, o Senhor me arrebatou. O Senhor me trouxe a imagem de toda a minha vida. Dizem que quando você está morrendo, você vê a sua vida passando pelos seus olhos. E foi assim que eu vi a minha vida, de forma espiritual. Eu vi toda a minha vida passando diante dos meus olhos. E ali o Senhor me falou: é assim que tu quer viver? É assim que você vai me servir? Uma hora você está no mundo, uma hora está na igreja, de forma morna. Jesus fala para uma das igrejas do Apocalipse que ele não queria ela morna, ou quente ou fria. Ou você vai, então assim foi Jesus falando comigo: ou você vai para o mundo de vez e me abandona, ou você me serve. Eu falei: Senhor, o mundo não vale a pena não. No mundo eu só tenho encontrado, assim como o filho pródigo, pessoas que estão comigo enquanto eu estou bem. Mas essas pessoas abandonam quando você está na pior, né? Quando você está mal. E assim eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero te servir, eu quero estar diante do Senhor. E o Senhor disse: pois eu vou te usar para ser um pregador da palavra, para pregar nas nações e para levar o meu evangelho para as pessoas. Naquele momento eu chorei amargamente, mas eu disse: eu vou servir ao Senhor. E estamos aqui servindo ao Senhor até hoje, com gratidão, com alegria, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E Maria sabia de onde ela tinha sido tirada.
Então ela acompanha o Senhor no seu ministério, ela acompanha Jesus. Onde o Senhor Jesus vai, ela estava ali, como eu falei, tendo o privilégio de poder servir a Ele. Maria Madalena é interessante. Quando nós vamos olhar para a crucificação de Jesus, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles falam que ela estava observando de longe, como algumas mulheres. Mas João que acompanhou o Senhor em todos os momentos importantes da história do Senhor, e somente ele estava ali quando o Senhor estava sendo crucificado. Somente ele ficou ali aos pés da cruz. Então eu prefiro olhar para o relato dele, que estava ali perto. Então João 19:25, ele vai falar que ali aos pés da cruz estava Maria, mãe de Jesus, outra Maria, mulher de Cleopas, se não me engano, isso. E Maria Madalena, olha só, ela estava aos pés da cruz. Foi nesse episódio que Jesus falou: essa é a tua mãe, para João. E para Maria ele falou: esse é teu filho. Mas Maria Madalena estava ali, sendo fiel ao Senhor. Diferentemente dos apóstolos que abandonaram, ali estava somente João dos apóstolos, mas ali estava Maria Madalena, servindo ao Senhor, sendo fiel, mesmo no momento de maior dor do Senhor, mesmo em face da morte. É assim que o Senhor quer a fidelidade do nosso coração. Ele quer que nós o sirvamos mesmo quando somos ameaçados. Nós temos a ameaça de perder a nossa liberdade, mas por enquanto nós ainda temos liberdade de adorar o Senhor, de ler a palavra, de pregar o Evangelho. Então o que você tem feito? Você tem aproveitado os momentos que você tem com o Senhor, a liberdade que você tem? Eu acompanho muito o canal do Portas Abertas, e nós vemos tantos testemunhos de irmãos da igreja perseguida, que passam por situações extremas, mas permanecem fiéis ao Senhor. Passam por ameaças de serem presos e até mesmo de serem mortos, mas continuam fiéis ao Senhor. Eu lembro de cristãos, por volta de 2010, não vou lembrar o ano, mas há muitos anos atrás, mais de 10 anos isso aconteceu. Irmãos do Egito, por volta de 20 irmãos, se não me engano, foram capturados pelo Estado Islâmico, que é um grupo terrorista do Oriente Médio. E ali eles filmaram aqueles irmãos sendo mortos. É uma filmagem muito forte. Eu nem aguentei ver. Mas o relato e no vídeo, de quem viu o vídeo, eles estavam louvando ao Senhor enquanto eram mortos por aqueles homens. Eles louvavam o Senhor diante da morte. Assim como Estevão também, que enquanto morria estava dizendo: eu vejo o Filho do Homem, eu vejo o Senhor Jesus, à direita de Deus Pai. Ali Jesus estava intercedendo por Estevão, enquanto ele era apedrejado. E ele, assim como Jesus falou: não coloque sobre eles o peso deste pecado. Assim como o Senhor Jesus na cruz falou: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então ali pessoas como Estevão, como Maria Madalena, como João, estavam diante da cruz e permaneceram fiéis, mesmo diante das ameaças. Até aquele que disse: Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar que te matem, ainda que o Senhor seja ameaçado, seja morto, eu vou ficar contigo. Ele disse: não, Pedro, você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então aquele que falou não estava lá, mas ali estava aquela mulher que provavelmente foi desprezada pela sociedade, pela sua condição. Talvez você chegou aqui, talvez você esteja assim, numa condição de desprezado pela sociedade, pela sua vida, pela vida que você tem levado. Até mesmo você que já serve ao Senhor, talvez você está distante do Senhor, o teu coração está distante e você fala: Senhor, eu não estou com essa mesma fidelidade, essa mesma disposição para te servir. Mas hoje é noite de transformação.
Se o Senhor traz uma palavra, é para tocar o teu coração, é para mudar aquilo que precisa ser mudado, é para renovar aquilo que precisa ser renovado. Se for a aliança que foi perdida, que você renove essa aliança com o Senhor e se comprometa a ser fiel. A gente não pode olhar para esses exemplos da palavra e simplesmente achar bonito, nossa, como é maravilhoso. Ou esses exemplos que eu dei, por exemplo, dos cristãos e muitos outros que sofrem na Coreia do Norte, na China, na Etiópia e tantos outros países em que não se pode e não se tem a liberdade que nós temos, que nós muitas vezes não aproveitamos. Às vezes a palavra de Deus está lá empoeirada na nossa sala, está lá aberta, mas não é lida, não é meditada. E ela sim, ela é só um livro, mas quando você se debruça sobre a palavra de Deus, quando você medita, quando você derrama o seu coração, ela é a palavra do Deus vivo. Ela é a palavra viva e eficaz, poderosa para ir na divisão da alma e do espírito, e ela faz aquilo que o Senhor determinou, o propósito para o qual Ele lançou. Ela é cumprida em nossas vidas. Ela não é apenas um livro, mas se você a deixa lá empoeirada na estante, sim. Vamos aproveitar, irmãos. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos de servir ao Senhor. E não deixar que aconteça um momento assim, um momento de sofrimento para que nós venhamos nos voltar ao Senhor. Jó, enquanto ele estava bem, ele serviu ao Senhor. Então quando ele perdeu tudo, ele falou: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Então ele diz que não vai amaldiçoar o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus, Ele te abençoa, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando sobrevém sobre você as tempestades, as tribulações, louvado seja o nome do Senhor também. Quando nós louvamos na tribulação, quando nós resolvemos ter uma atitude de adoração, de prostrar os nossos pés e orar e clamar, Ele vem com socorro. O salmista diz: de onde virá o meu socorro? Eu olho para os montes, é do céu que vem o meu socorro. É para o céu que você tem que olhar. Quando vem as tribulações, as tempestades, é para Jesus que você tem que olhar. Não é sair como os outros apóstolos, mas é como Maria Madalena: eu estou aos pés da cruz, o Senhor está morrendo, está tudo dando errado, mas eu estou aos pés da cruz. É assim que nós temos que ficar. A nossa vida tem que ser uma vida de cruz. É muito fácil, irmão, você servir a Senhor na bonança. É muito fácil. Jesus disse: é muito fácil você amar a quem te ama. Até os publicanos fazem isso, até os pagãos fazem isso. Mas dar a face quando alguém te bate, dar a outra face, isso é difícil. Só que é assim que nós testemunhamos da graça e do amor de Jesus. É assim que as pessoas olham e dizem: esse homem é diferenciado, essa mulher é diferenciada. Porque nele, eu vejo testemunho fiel desse Deus que Ele tanto fala. Como eu falei, Jesus tinha autoridade, Ele vivia o que Ele pregava. Então será que nós temos vivido o que nós temos falado? Será que nós temos vivido o que nós temos lido e ouvido aqui na igreja? Tiago vai nos falar, lá no capítulo 1, que nós precisamos não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dessa verdade. Porque o homem que lê, que medita na palavra e não pratica, é como alguém que olha no espelho e logo esquece a sua imagem. Logo se esquece. Por quê? Você não tem identidade. A sua identidade, ela é uma aqui na igreja, mas no colégio é outra, na faculdade é outra, no teu trabalho é outra. Os teus vizinhos talvez não saibam que você é crente. E aqui eu quero que os irmãos entendam que eu não estou generalizando, mas que é preciso falar essas coisas. Quando o Senhor coloca no nosso coração, a gente tem que entregar aquilo que o Senhor nos entrega.
Então talvez aqui esteja alguém que é o chamado crente 007, né, que a gente brinca, que ele só é conhecido na igreja, mas diante da sociedade ele é disfarçado, ninguém sabe quem é você. Jesus disse, é pelos frutos que conhecereis a árvore. Quais são os frutos que você tem manifestado? É o fruto do Espírito Santo de Deus? Ou são os frutos da carne? Se você tem manifestado o fruto do Espírito, eu vou te dizer uma coisa, que Jesus falou para os seus apóstolos, seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E lá em 1 João, isso é João, lá em 1 João ele repete isso de uma outra forma: a vitória que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. Olha que maravilha. Mas o que Jesus estava querendo nos ensinar naquele momento? Logo nesses mesmos capítulos aí, João 14, 15, ele também fala o seguinte: se odiaram a mim, também vão odiar vocês. Se perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Mas ele fala no Sermão do Monte, que eu também já citei, quando ele finaliza as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E nós temos uma nuvem muito maior de testemunha do que os apóstolos. Eles tinham as testemunhas dos profetas. Nós temos as testemunhas dos profetas. Nós temos a testemunha do próprio Cristo que estava falando, dos apóstolos que morreram. Nós cantamos um hino bem conhecido na nossa assembleia, que diz o seguinte: eu sou a semente do sangue. A semente do sangue de quem? De quem morreu servindo ao Senhor. Eu não sei você, irmão, mas o meu coração ele se aperta quando eu penso que tem gente morrendo pelo Senhor, sabe? O meu coração se aperta quando eu penso que o imperador Nero, ele usava os cristãos como tocha para a cidade de Roma. Você imagina isso? Quando você queima um dedinho, nossa, está doendo meu dedo, incomoda o dia todo, você queima a língua. Então imagina ter o seu corpo queimado para iluminar uma cidade. Imagina ter o seu corpo dilacerado por leões naquelas arenas, só para entreter os outros. Mas era assim que os nossos irmãos morreram. Eles morreram porque eles foram fiéis ao Senhor. Porque diante de alguém que chegou e diz: ei, nega a Jesus. Já pensou? Se no nosso país, que Deus nos livre disso, mas nós temos a possibilidade, se no nosso país alguém chegar e disser: a partir de hoje, quem servir a Jesus, quem falar em nome de Jesus será preso, será morto, será torturado. Será que você permaneceria? Às vezes até mesmo eu duvido. Eu oro ao Senhor: Senhor, me dá um coração fiel, assim como Daniel, que não negou o teu nome mesmo diante da cova do leão. Ele disse: eu não vou negar o meu Senhor. Eu sei de onde eu venho. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo fala assim: nós sabemos que Ele é poderoso para nos livrar, disseram os amigos de Daniel. Mas fica sabendo, Nabucodonosor, que se Ele não nos livrar, nós não negaremos o nome dEle, ainda que nós venhamos a morrer nessa fornalha. E pela fidelidade, aqueles homens foram libertos da fornalha. Havia um quarto homem na fornalha. Ali era uma representação do nosso Senhor Jesus. Quando a Bíblia ela fala o anjo do Senhor no Antigo Testamento, ali nós temos uma cristofania, uma representação de Cristo. Moisés era uma representação de Cristo. Melquisedeque era uma representação de Cristo. Então nós temos o anjo do Senhor como representante de Cristo no Antigo Testamento. O Senhor Jesus já estava guardando o seu povo desde o começo. Maria Madalena não se importava. Mesmo que eu venha morrer, eu não vou deixar o Senhor. Porque eu sei que a minha vida foi transformada. Eu sei que eu era atormentada, que a minha paz era destruída.
então o Senhor me libertou, o Senhor me deu uma nova vida. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nós vivemos novas coisas, uma vida nova. Não faz sentido mais a gente viver as coisas do velho homem que está em nós ainda. O que faz sentido é nós vivermos coisas novas. Então talvez Maria Madalena pensou dessa forma: eu não sou mais a mesma que eu era, a mesma que me viam lá na minha cidade, Magdala. Eu sou uma pessoa diferente, então eu quero servir a esse Jesus. Eu vou onde Ele estiver, eu vou servir a Ele com tudo que eu tiver, com a minha vida. Oh, glória a Jesus. Mas Maria Madalena não parou por aí. Maria Madalena, no sepultamento, também estava lá, preparando as especiarias. 2 dos evangelistas nos falam que ela preparou as especiarias para o Senhor, para ungir o corpo de Jesus. Ainda que não tenha sido ela, nós não temos certeza se foi ela, das mulheres que ungiu os pés do Senhor, ou a sua cabeça, no caso, mas ela ungiu na morte do Senhor. E ali nós temos Maria acompanhando, ungindo com especiarias o corpo do Mestre. Só que a Bíblia diz que ela preparou num dia a morte, e no domingo pela manhã ela foi lá para tentar, na verdade, ungir o corpo dele. E eu queria ler aqui com os irmãos mais uma passagem que se encontra em João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olha João aí mais uma vez. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Mas olha só que maravilhoso. O evangelista Marcos e João, que é o que nós vamos ler agora, eles relatam que Jesus ele apareceu primeiro a Maria. Eu quero fazer um breve comentário antes de terminar de ler esse texto. Olha a maravilha de ser fiel a Jesus. Jesus ele não nos deixa sem sermos, de certa forma, recompensados. Porque ele disse, quando os discípulos perguntaram a ele: e nós, Senhor, o que ganhamos por servir ao Senhor? Vocês vão ganhar a vida eterna, e nessa vida ainda, 100 vezes mais. Então, o Senhor Jesus saiu da boca do Senhor Jesus. João, diferentemente dos outros apóstolos, ele permaneceu fiel até o fim. E aqui no final do livro de João, Pedro pergunta: e esse aí, vai morrer como? Porque Jesus falou que tinha uma certa morte preparada para Pedro. Jesus disse: não cabe a você. Eu estou no controle da vida dele. E a tradição cristã, a Bíblia não relata, mas a tradição cristã diz que tentaram matar João. Assim como todos os outros apóstolos, se você for fazer uma pesquisa histórica, você vai ver que todos foram martirizados, menos João. Sabe por quê? Por causa da fidelidade dele ao Senhor. A tradição cristã ela vai dizer que um certo imperador tentou
matar João, até jogando óleo quente no corpo dele, e nada aconteceu. Assim como os amigos de Daniel ali na fornalha. Então João ele foi exilado na ilha de Patmos e viu maravilhas que nenhum outro dos apóstolos teve o privilégio de ver em vida. Por causa de quê? Da fidelidade. João viu maravilhas que nós cantamos, né? E João viu. Nós também queremos ver. Ele teve esse privilégio de ver em primeira mão. E Maria Madalena? O que aconteceu por causa da fidelidade dela? Olha só aqui comigo, vamos continuar o texto. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Antes de continuar, se coloque no lugar de Maria. Aquele que salvou a tua vida, que te transformou. Aquele que você seguiu, que você viu realizando maravilhas, curando, ressuscitando pessoas. Ele estava morto. A esperança dela talvez estivesse se esvaindo. Uma angústia muito grande talvez estivesse no seu peito naquele momento. O meu Senhor morreu. Eu não tenho esperança. O meu amado morreu. Aquele que me salvou, aquele que me transformou. Ele está morto. Por isso que ela chorava, talvez amargamente. Mas estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles, mulher, por que choras? Para os anjos não fazia sentido, porque eles sabiam, conheciam a Escritura. Eles já sabiam o que havia de acontecer. Então para eles não fazia sentido o choro dela. E ela disse, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e ela viu. Quem foi que ela viu? Foi o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o primogênito da criação, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a ressurreição, aquele que onde chega o morto ressuscita, aquele que o cego olha para ele e vê as maravilhas que ele faz, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a esperança de Israel, aquele que transforma, que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo. Foi esse que ela viu. E viu Jesus em pé, mas ela ainda não sabia que era Jesus. Muitas vezes Jesus ele está do teu lado e tu diz, onde o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? Mas os teus olhos estão cegos talvez pelo pecado, ou talvez nem é pecado, é apenas angústia. As preocupações da vida te deixaram cego para a presença de Jesus, mas Ele está do teu lado. A palavra de Deus diz que Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da tua vida, é porque Ele vai cumprir. Qual foi a promessa que o Senhor já fez na tua vida? Talvez se eu pegar esse ciclo de oração aqui, eu vou ver testemunho, viu meu irmão? De coisa acontecendo, de coisa que Deus fez e faz. E muito provavelmente, tantos e tantos irmãos, se vierem aqui dar testemunhos, a gente vai ver tantas e tantas maravilhas, como já temos visto realmente na nossa igreja, graças a Deus. Mas o fato é, o Senhor continua trabalhando na tua vida, mesmo quando você não enxerga. A Bíblia diz no Salmo 27, versículo 10, ainda que os teus pais te abandonem, o Senhor não te abandonará. Para uma mãe abandonar um filho, sempre, a gente vê alguns casos sim, mas a gente se choca todas as vezes em que a gente vê uma mãe abandonando um filho. Mas o Senhor Jesus disse, ainda que essa mãe abandone, eu não te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida, cuidando do teu coração, cuidando da tua família, mesmo quando você não enxerga.
Muitas vezes a gente está servindo ao Senhor, como uma viagem dessa da Bolívia, é tão gostoso, né? Pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu acho maravilhoso, irmãos. Mas às vezes a gente está preocupado. Eu deixei família. Como eles estão? Eu mesmo, muitas vezes, em tantas viagens missionárias, eu chorava: Senhor, cuida da minha família. E o Senhor respondeu através de uma palavra, através de um testemunho: eu estou cuidando da tua família. Porque quem cuida da tua casa é aquele que não dorme, ele nem pisca. O guarda de Israel, o poderoso de Sião, ele não falha, ele nunca falhou e nem há de falhar. Então é Ele que cuida da nossa vida, é Ele que cuida dos nossos. Quando nós clamamos, nós estamos servindo ao Senhor. Quando nós adoramos, mesmo em meio à tribulação, o Senhor faz, sabe como? Como Ele fez com Paulo e Silas na prisão. Aqueles homens estavam presos, e quem sabe eles tiveram angústia no coração dele, tristeza, mas eles disseram: vamos adorar o Senhor? Porque o que nós temos é a nossa voz, seja para pregar, para adorar o Senhor. E ali eles começaram a louvar o Senhor, e aquela estrutura estremeceu, e todos foram libertos. Mas o servo do Senhor, ele permanece fiel. Eles ainda ficaram ali para realizar outra obra, e disseram para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Nós precisamos crer, nós precisamos, como eu já falei, adorar o Senhor, mesmo quando tudo diz que não. Nós precisamos adorar, nós precisamos crer que Ele é o nosso libertador. Não são homens, não é pela força do teu braço que você vai se livrar dessa tribulação. Não é pelo conselho de pessoas, ou pela ajuda de pessoas poderosas. Não, é pelo santo, o Senhor Jesus vai te livrar. Quando você clama, quando você permanece fiel. Na verdade, a palavra diz que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Veja que maravilha, irmão. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus, Ele nos constrange. Porque na medida em que nós olhamos para a nossa condição de pecador, sim, nós somos pecadores, continuamos, mesmo sendo salvos, nós somos pecadores remidos, mas continuamos com a natureza pecaminosa em nós. E o Senhor todos os dias nos dá uma porção de graça, de misericórdia. Então esse amor, ele me constrange, esse amor, ele nos constrange. Eu não mereço, mas o Senhor me usa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor ainda tem uma promessa na tua vida. O Senhor está falando para a gente aqui que perdeu a esperança na promessa. Mas deixa eu te dizer, Ele ainda tem uma promessa sobre a tua vida. E Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Mas Ele quer que você derrame o seu coração diante dEle. Que você seja fiel. Que você pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Que você testemunhe do Senhor. Ali estava o Senhor, mas ela ainda não sabia que era o Senhor. Disse-lhe Jesus então: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela sozinha disse que ia levar o corpo de Jesus. Estava disposta, permanecia fiel. Então Jesus falou: Maria. Ele falou talvez de uma forma diferente, de uma forma que ela conhecia aquela voz. E ela exclamou, ela voltando-se disse: Rabone, ou Rabi, que quer dizer mestre. Ela reconheceu a voz do Senhor. O bom pastor, João 10, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então ela falou: Maria, você não está me reconhecendo? Sou eu aquele que transformou a tua vida. Sou eu aquele que mudou o rumo da tua história. Quem se encontra com Jesus não permanece o mesmo. Tem a sua história transformada. Tem a sua história mudada por Ele. Então ela diz: Mestre, oh Senhor, que alegria. Que alegria, irmão, deve ter sido para ela.
se ela pudesse cantar uma canção naquele momento, eu tenho quase certeza que ela cantaria essa canção aqui. Porque Ele vive, posso crer no ar. É porque Ele vive que nós temos esperança. É porque Ele vive. É porque Ele vive. É porque Ele vive que nós temos esperança. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé ela é em vão. Não tem sentido, mesmo que Ele tivesse morrido, mas se Ele permanecesse na cova, irmãos, a nossa fé seria inútil toda a obra que Ele tivesse feito, porque Ele permaneceria lá. Mas não foi isso que aconteceu. Ele prometeu, Ele venceu a morte, e no terceiro dia Ele reviveu. E ali Maria disse: mestre. Ali não foi apenas uma palavra, foi um reconhecimento de que a esperança voltou, de que a vida voltou ao seu coração. Então eu posso viver, temor não há, eu não temo a morte. Eu posso dizer como Paulo que disse em Filipenses 1:21, o morrer é lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Se eu morrer e for estar com o meu Senhor agora, crente não é para temer a morte não, irmão. É claro que a gente não vai chegar num velório de um crente e sorrir. Mas o nosso choro, ele é misturado com a alegria e o consolo de saber que aquele irmão vê o Senhor agora. O Senhor falou para aquele ladrão na cruz. O ladrão disse: lembra-te, Senhor, quando vier na tua glória com os teus anjos. E ele disse: ei, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A gente morre, a gente vê a face do Senhor. A nossa esperança, ela não é morta. O nosso Jesus, Ele não está na cruz, Ele está vivo. Então quando ela clamou: mestre, o coração dela se alegrou. Ah, meu irmão, se o teu coração não se alegra com essa notícia, tem algo de errado com ele. É maravilhoso saber que Ele vive. Então onde está a fidelidade de Maria Madalena? Marcos e João vão nos dizer que ela foi a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Sim, foi uma mulher que os homens desprezavam, não só por ser mulher, mas por ter 7 ou mais, como eu citei, que poderiam ser demônios, desprezada pela sociedade, e teve o maior dos privilégios. Ela foi a primeira pessoa. Ela foi a pessoa que teve o privilégio de pregar a palavra do Senhor para os apóstolos que também já tinham visto maravilhas. Mas ela disse: ei, eu vi o Senhor. E muitos nem acreditaram. Mas ela teve esse privilégio. Vale a pena ser fiel, meu irmão. Vale a pena ser fiel quando o mundo te traz propostas. Para de servir esse Deus. Não! Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você estava. Lembra de onde o Senhor te tirou. E não abandona o Senhor, porque vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena, jovem, ser fiel ao Senhor. Quantas e quantas, eu também sou jovem, quantas e quantas propostas a gente tem para ir para o mundo, ser dividido, ter um coração dividido, como nos fala Tiago. Mas o Senhor, Ele não nos quer assim, Ele quer inteiro, ou é tudo ou é nada. Ele não quer morno. Como eu já testemunhei aqui, Ele não me queria morno, Ele não te quer morno.
Ele não quer você tendo um compromisso na igreja e não buscando a palavra todos os dias. Ele não quer você de um jeito aqui e outro jeito na tua casa, dando um mau testemunho. Me entristece o coração quando às vezes nós caímos em pecado. E quando eu caio e vou aos pés do Senhor, vou triste, assim como Davi. Senhor, tem misericórdia de mim, porque contra ti, somente contra ti eu pequei. Mas a Bíblia ela diz o seguinte, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se você confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar, e não só perdoar, mas te purificar da tua injustiça. Ainda há esperança. Se você está em pecado, se você está vivendo uma vida desregrada, há esperança. O Senhor tem perdão, o Senhor tem transformação para a tua vida. Ele está vivo, Ele está aqui hoje. Eu já senti a presença, eu estou sentindo a presença dEle aqui. Então Ele está aqui para te perdoar. Tem esperança. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas seja quebrantado na presença do Senhor, para se arrepender, confessar e deixar o teu pecado para trás. Viver agora uma vida plena no Senhor. É maravilhoso ser usado pelo Senhor, mas Ele quer usar pessoas fiéis, pessoas que o amam de verdade. Jesus diz em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E olha mais uma das promessas do Senhor: quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Grandes coisas você vê, grandes milagres acontecem quando você permanece fiel ao Senhor. Pessoas ao teu lado são transformadas, a tua família é restaurada, pessoas reconhecem a presença do Senhor na tua vida. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós o amamos, demonstrando pelo nosso bom procedimento, pela obediência. Lá no Antigo Testamento o Senhor já falava: misericórdia eu quero obediência e não sacrifício. Jesus vai nos falar sobre os fariseus. Os fariseus dão o dízimo de tudo, mas sabe o que eles fazem? Às vezes eles consagram uma oferta no altar para não ajudar os pais. Os pais estão necessitados, eles consagram a Deus. Não, Jesus disse: eu não quero esse amor falso de vocês não, que me honram com os lábios, mas o coração está distante. O que Jesus quer é sinceridade. Não adianta eu estar aqui pregando e ser avivado e falar em língua e fazer um rebuliço todo aqui para os irmãos, sendo que na minha casa eu não estou dando testemunho. É isso que o Senhor tem falado a mim. Sávio, me busca no secreto, seja fiel, me busque, me adore mesmo em meio às tribulações. É assim que o Senhor quer a nossa vida. É maravilhoso. Então, como eu falei, talvez o coração de Maria Madalena estava cheio de um misto de sentimentos. Aquele momento em que ela falou aquilo, e Jesus deu aquele privilégio àquela mulher de ver o Salvador ressurreto. E o coração dela estava com um misto de sentimentos. Se o teu coração se alegra hoje, aproveita essa alegria. Eu vou falar mais uma vez. Aproveita essa alegria e derrama na presença do Senhor. Se o teu coração está triste, porque alguma palavra veio dura no teu coração, se derrama também aos pés do Senhor. Como eu falei, o Senhor nos quer inteiros na presença dEle. O Senhor nos quer fiéis. Ele não quer só uma parte da tua vida. Ele não quer só a área sentimental, só a área financeira. Não, Ele quer tudo de você. Tem um hino que diz:
tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É maravilhoso a gente cantar isso, mas é difícil. Eu não sei para vocês, mas para mim é difícil entregar algumas áreas da nossa vida. Mas é assim que o Senhor quer. Quando tem essa dificuldade e a gente vai lá, e mesmo em meio à dificuldade, a gente entrega. Eu vou entregar, mesmo que seja difícil, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo que não, mesmo que eu pense que vai faltar um dinheiro, mas eu vou dizimar, mas eu vou devolver a quem é de direito. Mesmo que as pessoas, as circunstâncias digam, não, você precisa mentir para permanecer nesse emprego, você precisa fazer tais coisas que você sabe que são ilícitas. Mesmo que você vá perder o seu emprego, seja fiel ao Senhor. O Senhor tem coisa melhor para ti, Ele não quer que você fique miserável em um local que você vai desonrar o nome dEle. Ele não quer que sejamos infiéis. Ele quer que mesmo diante de ameaças e dificuldades, você se entregue inteiramente a Ele. Você pode se colocar de pé? Eu não vou chamar ninguém à frente, não me cabe, mas do lugar de onde você está, eu queria que você meditasse, fechasse seus olhos, meditasse a respeito de como tem sido a tua vida. Fecha os teus olhos e medita nisso agora comigo. Como está a tua vida? Como tem sido o teu proceder? Você tem entregado tudo ao Senhor? Tem sido fiel diante dos momentos de dificuldade? Você tem se derramado todos os dias na presença do Senhor? Você tem sido como Maria Madalena? Ou você é mais um espectador? Ou você é alguém que ouve a palavra? Você é alguém que vê as coisas acontecendo na vida dos outros, como os outros apóstolos que ainda não tinham visto certas maravilhas, e você fica apenas observando como aquela multidão? Se você quiser ser como Maria Madalena, seja fiel ao Senhor. Medita sobre como está a tua vida. Se necessário, pede perdão. Aproveita essa oração que nós vamos fazer para renovar o teu conserto com o Senhor. O Senhor me disse enquanto eu meditava sobre essa palavra: tem gente que está precisando ouvir isso, está precisando de um renovo, está precisando de uma nova unção sobre a sua vida, de perdão, de restauração. Então o Senhor quer restaurar alianças essa noite. Oremos ao Senhor. Oh Senhor Jesus, como é maravilhoso, como é precioso estarmos na Tua presença. Sim, Pai, nós somos falhos. Sim, Pai, nós somos pequenos. Nós somos miseráveis pecadores, assim como o apóstolo Paulo disse. Talvez nós somos o pior dos pecadores, assim como ele também registra. Mas o Senhor nos ama, e o Teu amor está sobre nós. Talvez a nossa vida seja desprezada pela sociedade, como era Maria Madalena, mas o Senhor nos livrou. O Senhor é poderoso para nos transformar. O Senhor é poderoso para restaurar aquilo que foi perdido, Senhor. Restaurar o primeiro amor, as primeiras obras do nosso coração, Jesus. E é porque o Senhor vive que nós temos essa esperança. É porque o Senhor vive, porque o Senhor está aqui nesse lugar, renovando, curando, transformando quem precisa de transformação, perdoando aquele que está clamando o Teu perdão. Oh Pai, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus.
porque eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro, Senhor Jesus. Tem misericórdia daquele que clama, Pai, aquele que clama o teu perdão. Restaura, Pai, a tua comunhão. Oh, Senhor, restaura o poder do teu Espírito Santo na vida dessa pessoa, Senhor. Os dons espirituais que há muito tempo não são manifestados em sua vida, traz de volta o teu fogo santo, purificador na vida dessa pessoa, Pai. Que da sua boca saiam profecias, saiam palavras que edificam, Pai. Que não saia murmuração, que não saiam palavras que destroem vidas, Senhor. Que não saiam palavras torpes, que não saia, meu Deus, reclamação, meu Deus. Mas que saiam palavras de louvor, adoração em meio à tribulação, adoração em meio à dor, Pai. É no meio dessa dor que ele está passando, que ela está passando, que o Senhor vai trabalhando, Senhor Jesus. Que o Senhor vai moldando o caráter, Pai. Porque a tua palavra diz que a tribulação, Senhor, ela traz perseverança. E a perseverança, Senhor, nos traz esperança. Essa esperança não se confunde, Pai. Porque o teu Espírito Santo testifica ao nosso espírito. A nossa esperança é viva, Senhor, é no Senhor. O Senhor ressuscitou e nos deu, Pai, a esperança viva, que não se pode frustrar. A esperança de que um dia o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Nós cremos, Senhor Jesus, e até lá nós queremos ser fiéis. Reaviva, Pai, a tua chama na tua igreja. Que nós possamos ser uma igreja avivada, que ama não somente com palavras, mas com atitudes, que ama como o Senhor nos ama. Então, Pai, reaviva aquele que perdeu a chama do teu Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo aquele que ainda não é batizado, e renova com fogo. Eu te oro, Senhor, e te clamo essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Cristo.